A gente tá falando então de queda de cabelo. Se eu fizer aqui fatalmente vai cair o cabelo. Quanto que é normal? Veja, o nosso corpo está recoberto por cerca de 5 milhões de folículos. Então, são 5 milhões de pelos ou cabelos nascendo no seu corpo. Na região da cabeça, em média, nós temos entre 100 e 200 mil fios. Se a gente for pegar essa proporção e for colocar ela num contexto, imagina, né, que o nosso cabelo leva 6 anos para cumprir o ciclo normal dele entre nascimento, desenvolvimento, maturação, fase telógena, exógena, que é quando esse cabelo é expulso lá do nosso couro cabeludo para nascer mais. Então, queda de cabelo é absolutamente normal. Segundo, como tudo na natureza, existem fases que a gente acaba tendo uma queda maior. Então, por exemplo, entrei no inverno, ou saí do inverno, entrei numa outra estação, primavera, outono, mas principalmente as duas principais ali que são inverno e verão, todos os bichos na natureza trocam seu pelo. A gente foi andar a cavalo no final de semana agora e a minha esposa falou, nossa, mas esse cavalo tá mais peludo do que eu lembro. É normal, porque o bicho tá no inverno e não usa roupa, a tendência é que ele tenha uma mudança de pelo. Então, a gente considera normal uma queda um pouquinho mais acentuada por 30 dias nessas entradas e saídas de estação. Mas quanto é mais acentuado? A gente considera normal entre 100 e 150 fios sendo contados por dia. Aí vai falar assim, mas eu não conto os meus fios. Então existe uma lógica que a gente usa hoje que é uma proporção que é assim, passei a mão no meu cabelo, segurei levemente sem arrancar o cabelo, puxei aqui na minha mão, não podem sair na minha mão mais do que 5 fios, ó, um fio só. Um fio só. Eu puxei aqui e não veio nenhum. Então, veio um. 2. Nessa base, menos de 5 fios, você está dentro dessa proporção. E veio um branco também. Aliás, cabelo branco, eu já tive cabelo branco, sabia? Sério? Aham, já tive essa parte aqui do meu cabelo, naquele momento em que eu vivia um estresse intenso, engordei, meu sistema endócrino estava virado do avesso, meu cabelo ficou muito branco nessa região. E, aliás, o estresse é um dos principais causadores de cabelo branco, é um dos principais causadores da queda de cabelo, principalmente essa queda de cabelo que vai para além do normal, né? Que a pessoa começa a dizer assim, tá mais de 30 dias. Tá caindo mais do que 30 dias. E uma coisa legal, já que você está falando disso também, a gente trabalha muito na tricologia a questão do volume e da quantidade. Porque imagina, 150 fios de um cabelo como o seu, curto, vai fazer um punhadinho de nada. Sim. A minha esposa, sua esposa tem cabelo um pouco mais longo, se pegar 150 fios vai parecer que caiu o mundo, né? E às vezes a gente tem que levar em consideração que não é o volume que interessa, e sim a quantidade. Outro problema sério que a gente tem que olhar também é assim, o cabelo que está caindo é o cabelo branco, é o cabelo longo ou é aquele pelinho que está começando a cair? Se aquele cabelo que começou a nascer está caindo, já alguma coisa está errada. Sim. Porque o ciclo dele é longo, né? Que tem aquelas penugem que o pessoal... isso eu sei que principalmente na medicina chinesa a gente fala sobre esses pelinhos fininhos que estão crescendo. Às vezes ele é um sinal bom, porque está voltando a crescer, mas daí você pega lá o paciente 30, 60 dias depois, ele retorna e está aqueles mesmos pelinhos, você fala, não, tem coisa errada aí. Concordo. Né? E pode ser desde hormônio, pode ser desde fatores nutricionais, tudo. Mas me diz como é que... Isso é um assunto de interesse próprio. Como é que se desbranqueou o cabelo? Existe dentro da tricologia uma linha que vai pela lógica da genética, em que você tem uma diminuição da ação dos melanócitos na base do cabelo que produz a cor do cabelo de maneira natural e às vezes, na grande maioria das vezes, irreversível. Porque ele vai ficando cada vez mais lento, daqui a pouco ele não produz mais e acabou-se. Agora, existe uma linha da tricologia que é a linha do branqueamento causado. Esse causado por estresse, causado por má nutrição, causado por um tratamento térmico ou químico, que são situações que, como no meu caso, foram completamente irreversíveis. Então eu perdi bastante cabelo aqui, as minhas entradas vieram parar aqui em cima, aqui nessa parte de cima da cabeça, fiquei carequinha, liso. O meu irmão, veja como as coisas são e como o mundo dá voltas, né? Na época ele tinha 19, 20 anos, e ele vinha assim, ele morava na minha casa, ele pegava o pano e passava na minha cabeça e falava, o que você tá fazendo, rapaz? Tô lustrando a tua careca. Agora, eu com 45, recuperei o meu cabelo inteirinho,
estou hoje na base de 130% do que eu tinha antes de cabelo, então eu tenho mais cabelo do que eu tinha naquela época e ele tá ficando careca. Agora Como é que é o nome dele? Felipe. Ô, Felipe. Ô, Felipão. Não guspa contra o vento, cara. Pode cair na testa, né? Então, nesses casos, a gente utiliza algumas estratégias muito interessantes com o uso tópico de melatonina. A gente sabe que a melatonina, a falta de melatonina é um dos principais causadores de branqueamento de cabelo. Então, onde é que a gente produz melatonina? Dormindo, pô. Se você não dorme, você vai ter cabelo branco. Isso é um fato, né? Então, o uso tópico da melatonina é uma opção. E hoje, dentro da fitoterapia, a gente tem o uso do óleo de gerânio. O óleo de gerânio tem ação cicatrizante, anti-inflamatório, e ele tem uma ação muito legal, que ele vai lá no melanócito e ele condiciona esse melanócito a um funcionamento normal. Então, se esse melanócito ainda tem a possibilidade de um bom funcionamento, vai acontecer o que aconteceu comigo, que é a retomada aqui da cor do cabelo. Uma outra função interessante do óleo de gerânio é que ele aumenta em 350% a produção de ácido hialurônico, para quem está com isso em deficiência. Então a pessoa tem 20 anos de idade, vou usar o óleo de gerânio para melhorar o meu ácido hialurônico. Não tem onde, você vai colocar onde? Não tem. Você está no teu máximo, você está perfeito. Vai usar um óleo de gerânio, não vai fazer sentido. Agora, passou dos 30 anos, como eu, que daí você começa a ter uma perda média entre 1,2% e 1,5% por ano, né, na concentração desse ácido hialurônico que mantém umidade, que mantém densidade, que mantém elastina, enfim. Imagina, né? Aos 45 anos eu já tenho uma deficiência disso. Então, quando eu uso óleo de gerânio, neste contexto, eu melhoro muito. E o gerânio, ele age sobre a colagenase, que vai fazer essa deterioração do colágeno, que vai fazer a gente ficar com a pele mais feia, com a pele mais marcada. Você tem o gerânio aqui, né? Eu tenho o gerânio, mas não está aqui em cima da mesa. Mas eu tenho o gerânio na empresa. E ele consegue fazer essa proporção de aumentar essa quantidade ali que nós temos de ácido hialurônico, que é um polissacarídeo extremamente importante para a manutenção da pele e do cabelo também.